vigiai e orai. Ele voltou para os seus discípulos e achou Pedro, Tiago e João dormindo, e ele disse para Pedro: nem uma hora, Pedro, nem uma hora você está podendo vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versos 40 e 41. Getsemane representou para Jesus ali um lugar de experiência com Deus, um lugar de crescimento, um lugar de preparo, mas para os discípulos um lugar de sonolência. Vocês conseguem identificar os diferentes posicionamentos? No Getsemane eu posso orar e receber revelação de Deus e vencer e passar pela pressa. Ou no Getsemane eu posso escolher dormir, e quanta gente agora está dormindo no Getsemane. E aí Jesus aproveita aquela sonolência de Pedro para preveni-lo contra toda espécie de tentação que o discípulo iria viver ali adiante. Jesus está esclarecendo ali que a única forma de vencer a oração é vigiando e orando. Pedro, eu te trouxe para cá, Pedro, para que aqui no Getsemane você também fosse preparado. Não era hora de dormir, é hora de estar orando, é hora de estar vigiando. Se você orar e vigiar, você não vai cair em tentação. Mas Pedro dormiu, e qual foi o resultado disso? Ele cai em contradição. Senhor, eu não te nego, eu morro contigo se isso for necessário, se isso for possível. O que acontece com Pedro? Ele não tem força, ele não tem raiz, ele não tem convicção suficiente para manter a sua promessa, para manter a sua palavra, porque não estava orando, não estava vigiando. Então nessa hora, nesse exato momento, esquece a opinião de terceiros, mas vai buscar o teu Deus, vai buscar o teu Senhor, se coloca em oração, começa a vigiar. Se você dormir, a sua atitude, como a atitude de Pedro, será uma atitude carnal, será uma atitude contraditória. Senhor, eu nunca vou te abandonar, e agora está aí, prestes a largar tudo, prestes a tirar a mão do arado. Eu nunca vou desistir, Senhor, eu nunca vou entrar em apostasia, e agora está aí com esse coração petrificado. Faltando oração, faltando vigilância. Se manter vigiando, se manter atento, significa estar consciente das possibilidades de ser tentado, perceber a sutileza da tentação, estar espiritualmente preparado para vencer, porque a tentação vai te atingir onde você é vulnerável, e a única defesa que você tem, o único escudo que você tem é a oração. É a oração, é a oração. Quando você ora, Ele fortalece as suas defesas. Quando você ora, Ele te mostra aquilo que naturalmente você não enxerga. Quando você ora, você recebe a força que naturalmente já não tem. Agora, por que ser prensado? Naqueles dias, amados, as azeitonas eram colhidas, colocadas em sacos e eram levadas ao lugar de azeite, a prensa. Então um saco de azeitonas de olivas bem amarrado, primeiramente era esmagado com um rolo de pedra, manipulado por 2 pessoas, diga 2 pessoas. As olivas, as azeitonas, sobre essa pressão, produziam a primeira extração do azeite. Esse azeite atravessava os poros daquele saco de estopa, e aí por uma calha ou por um pequeno cano, esse azeite caía num vaso, e essa era a primeira produção do azeite. Era um azeite considerado de primeiríssima qualidade. Por isso lá na lei de Moisés, essa primícia do azeite tinha uma quantidade reservada para as ofertas, para as ofertas de manjar, para os dízimos. O emprego desse primeiro azeite era sacerdotal. O emprego desse primeiro azeite, puríssimo, tinha a ver com coisas consagradas para Deus, pessoas consagradas para Deus. E para que ele servia ali no tabernáculo? Primeiro, para a luz do santuário,
porque azeite mantinha as lâmpadas acesas. Então dentro do santuário tinha que haver luz, essa luz não poderia se apagar. Isso está lá em Êxodo 27:20. Para o óleo sagrado, ou seja, com esse óleo se ungiam reis, se ungiam sacerdotes, Levítico 8:30. E para purificar leprosos já curados, como nos ensina Levítico 14, 15 e 18. Então essa primeira extração era para luz no santuário, óleo sagrado para unção e purificação de leprosos curados. E como é que nós vemos essa figura se cumprindo em Jesus ali naquela prensa no Getsêmani? Da mesma forma, Jesus foi bem amarrado, foi levado primeiramente por duas pessoas. Porque duas pessoas conduziram Jesus, Anás e Caifás, o atual e o anterior sumo sacerdote. Eles usaram o rolo da pedra da lei para acusar, para condenar Jesus, a lei escrita por Moisés. E entre outras coisas, eles colocaram um saco na cabeça de Jesus e os bofetearam, Marcos 14:65. E ali o sangue de Jesus é derramado, e essa é a primeira extração do azeite, de uso sacerdotal. Por isso que tinha que ter 2 sumos sacerdotes, porque duas pessoas comandavam a prensa ali. Dê glória a Deus por isso. Primeira função, iluminar. Ele é a luz do mundo que nunca pode ser apagada. Ele disse lá em João 9,5: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por que Jesus te conduz ao Getsêmani? Para que você se transforme numa luz que nunca se apaga. Ele foi uma luz que nunca se apagou, porque ele passou pelo Getsêmani, não faltou óleo para a sua lâmpada, para que nunca falte óleo na sua candeia, para que você agora, porque ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Mas quem é que está no mundo agora? Quem está no mundo agora sou eu, quem está no mundo agora é você. Então você precisa de uma luz que nunca se apaga. Ele disse em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. É Ele que nos unge com óleo. Não há unção sem Getsêmani. Se você tem um ministério, se você tem uma chamada, entenda, não vai haver unção sem Getsêmani. Não há um pregador do Evangelho que pregue sobre a unção de Deus que não tenha passado no Getsêmani. Não há óleo, não há azeite se a azeitona não for prensada. Você pode até correr da prensa, você pode fazer a sua vontade, mas você nunca saberá o que teria sido se você tivesse sujeitado à vontade de Deus. Nunca terá sobre a sua vida, nunca terá sobre o seu ministério a unção que seria derramada, o óleo sobre a sua cabeça, se tivesse passado pela prensa, se tivesse passado pelo Getsêmani. E quem é que limpa? E quem é que limpa da lepra dos pecados? João Batista viu Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. O que é a lepra? Por que a lepra é um tipo de pecado? É um símbolo de pecado. O que lepra tem a ver com pecado? Lepra é uma doença de pele que progride lentamente. Então, assim como acontece com a lepra, é aos poucos que o pecado, é lentamente que o pecado vai degradando fisicamente, moralmente, é lentamente que o pecado vai produzindo seus efeitos. Começa com um pouquinho, começa com uma pequena porção, começa experimentando, mas quando percebe já virou escravo do pecado, já não consegue sair das garras do pecado. Ele é como uma lepra. Lepra corrompe o corpo, tira a sensibilidade da pele, e igualmente o pecado faz isso. O leproso, ele corre o risco de se ferir, de se autodestruir sem perceber, porque o pecado é igual, o pecado corrompe o ser humano, ele torna o ser humano insensível à sua própria destruição. Se você pega um leproso e com um alfinete tenta espetar as manchas, as feridas da lepra, ele não tem sensibilidade, ele não sente dor. E o pecado faz o mesmo com o homem está se autodestruindo, destruindo a sua família, destruindo sua saúde, mas ele já não tem mais sensibilidade para isso, ele está insensível à sua autodestruição. E o que no Antigo Testamento nós temos? O leproso ali tinha que ser desterrado para fora do convívio da sociedade, e é isso que o pecado faz com o ser humano. O pecado destrói os seus laços familiares, o pecado destrói, arruína a sua convivência social, o pecado coloca o leproso às margens da sociedade.
Naquele tempo, amados, lepra era incurável. Por isso que na Bíblia ela aparece como uma figura da mais temível enfermidade espiritual, o pecado. Porque só Jesus pode nos livrar do pecado. Só Jesus pode nos curar do pecado. Só o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Só Ele continua tirando o pecado do mundo. Dê uma salva de palmas forte a Ele que é Deus. Aí esse mesmo saco de azeitonas era prensado uma segunda vez, era a segunda produção de azeite. E sabe para que ela servia? Para a fabricação de pão, para alimento e como remédio. Jesus foi levado ao templo, foi pressionado por Pilatos, por Herodes, pelos soldados. Ele foi brutalmente esmagado por esses homens com seus corações de pedra, que usaram pontapé, soco, açoite, coroa de espinho, uma cana para esmagá-lo. E aí esse azeite escorre de novo do Senhor. Esse azeite nos alimenta. Esse azeite levou Jesus a poder dizer: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome. João 6,35. Engraçado, amados, porque coincidentemente não, o maná também tinha sabor de azeite fresco. O maná também tinha sabor de azeite. Números 11, 7, 8, era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência do bedélio. O povo espalhava-se, colhia, e triturando os seus moinhos, e pisando num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o sabor de azeite fresco. O pão, o maná, tinha sabor de azeite, e o pão da vida, o nosso Senhor Jesus, só pôde ser pão, porque Ele teve azeite, porque Ele passou pela prensa. Aplauda forte o Senhor Jesus por isso. Porque Ele é Deus, aleluia, Ele é santo. Igualmente, a unção na sua vida, produzida pelo suportar essa pressão, ela vai alimentar o seu rebanho, ela vai alimentar você mesmo, vai alimentar os seus filhos, vai alimentar multidões, vai alimentar cidades, vai alimentar nações. E quem é que cura as nossas doenças físicas, espirituais e emocionais? Se você suportar a prensa, por suportar a prensa, por suportar o processo através do qual Deus está te constituindo, você será um canal dessa cura. Não vai faltar azeite na tua candeia, não vai faltar óleo sobre a tua cabeça. E aí uma terceira produção de azeite servia para fabricar sabão. E sabe o que a Bíblia diz? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Só Ele pode te lavar, só Ele pode lavar suas vestes. O pecado faz com que nem você mesmo se suporte, nem você mesmo se aguente, mas quando Jesus te lava, usa esse azeite para fazer esse sabão, para te purificar, para te limpar, então você é purificado dos seus pecados, você fica mais branco que a neve, porque Ele te justificou, Ele te purificou. Aplauda forte ao Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E para acabar, amados, levantai-vos. Então peraí, Jesus começa esse texto em ruínas emocionais, em ruína emocional. Ele começa esse texto arrasado. Ele entra no Getsemane e ali ele se deprime. Há um quadro de angústia, há um quadro de depressão. Mas depois dessa experiência de oração na presença do Pai, onde ele entende que a vontade de Deus não era a dele, mas que a vontade de Deus era melhor que a dele, ele se levanta, e ele diz para os discípulos: levantai-vos, vamos partir, é chegada a minha hora, é chegado o que me trai. Lá em Marcos 14, 41, está escrito que ele disse: basta, é chegada a hora. E de onde veio essa coragem? De onde nasceu essa convicção? Da certeza de que essa era a vontade do Pai.
na certeza de que Deus estaria se agradando dele, se agradando nele, de que ele não estaria fazendo a sua própria vontade. Ele enxergou através da cruz, ele enxergou o que vinha depois da cruz. Ele entendeu que a cruz não era o seu fim, a cruz era um meio. Ele enxergou além da cruz, ele viu a glória da sua ressurreição. E aí Jesus deu uma ordem: basta, chega, chegou a hora, se levantem. Diga para o seu vizinho: está na hora de você dar um basta. Assuma o controle da sua vida. Você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para ser conduzido, não nasceu para ser saqueado pelo inferno, para ver sua família destruída, suas finanças destruídas, seu ministério destruído, e ficar assistindo, ainda achando que essa é a vontade de Deus. Basta! Está na hora de dizer basta. Se levanta. Basta. Não vai adiantar chorar, não vai adiantar se entregar, não vai adiantar se deprimir, não vai adiantar reclamar. Se Chiá resolvesse, sal de fruta não morria afogado. Chega de ficar dormindo, chega de ficar enchendo a cara de remédio, chega de ficar alimentando essa mágoa, alimentando essa revolta, esperando que alguém tenha pena de você. Basta! Se você não se levantar agora nessa hora e não crer no que Deus está te dizendo, ninguém vai fazer isso por você. Basta! Porque é ali, em oração, que você recebe fé para a superação, fé para ir além, fé para voar mais alto, fé para continuar. Jesus recebeu o que lhe faltava, recebeu coragem e força que lhe faltava, porque em oração ele entendeu que o plano perfeito de Deus para a sua vida era simplesmente perfeito. Ele descansou na realidade do amor de Deus. Deus me ama e todas as coisas vão colaborar pelo meu bem, inclusive essa prensa, inclusive essa passagem pelo Getsemane. Se levante, basta, se levanta, toma a sua cruz. Há uma cruz que precisa ser carregada. Segue Jesus. No Getsemane você pode estar provando um nível de dor muito além daquele que você imaginou que pudesse existir. Não se entregue a esse sono espiritual, não interprete os fatos de forma natural. Se levante. Algumas horas de oração podem mudar a sua história, algumas horas de oração podem mudar o seu destino, algumas horas de oração podem ser a sua redenção. Porque na presença de Deus, só na presença de Deus, se despedaça toda a cadeia de medo, toda a cadeia de intimidação. Ali na presença de Deus a sua fé é restaurada, a sua visão é restaurada, o seu vigor é recobrado, o seu entendimento é ampliado, a sua identidade é resgatada, porque há pessoas que no Getsemane perdem a identidade. É tanta pressão, é tanta luta, é tanta dor, é um suar sangue, que ela já se esquece quem ela é para Deus. Ele já se esquece de onde veio, ele já se esquece de onde precisa chegar, ele perde a identidade espiritual. Mas é ali na presença de Deus, quando você se dobra em oração, derramando as suas lágrimas, que você escuta: filhinho, eu te amo. Filhinha, eu te amo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei, você pertence a mim, eu sou contigo, não desista, tenha bom ânimo, eu vou renovar as tuas forças, eu vou te ajudar, eu te ajudarei, eu te ajudarei, eu te ajudarei. Eu te chamei para ser diamante, não te chamei para ser carvão. Toma a tua posição, filho, toma a tua posição, filha, se levanta. Eu sou o teu Pai, eu sou o teu Deus. Eu completo a obra que eu mesmo iniciei. O ribambi besui cancho sotorianda la barronta namasudiai. Tiribia canto sodianda la barranta namasudiandanai. Como é que Jesus entrou no Getsemane? Esgotado, exaurido,
estafado, inseguro, profundamente angustiado, abatido, deprimido, como é que ele sai do Getsêmani? Como é que ele sai do Getsêmani? Como é que ele sai da prensa? Fortalecido, emocionalmente estável, espiritualmente renovado, determinado, decidido, apaixonado, a ponto dessa paixão se sobressair a qualquer outro sentimento de derrota, e essa paixão o levou até o seu objetivo final, a cruz do Calvário. Então entenda, Jesus não foi preso, Ele se entregou, Ele se deu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu, Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai te consolar, Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar, Ele vai te libertar, Ele vai te ressuscitar, Ele vai te levar a um lugar de novas revelações, de novo entendimento, de nova esperança. Ele mesmo vai completar a obra que Ele começou. Ele te consola, Ele te guia, Ele te ama. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Ele nos ama. E Jesus já pagou o preço de ficar 3 horas sem a presença de Deus, para que nós nunca mais precisássemos estar distante de Deus, para que nós nunca mais perdêssemos a presença de Deus.